Muito bem, nós estamos hoje no segundo episódio da nossa série de mensagens, Fé no Exílio. A semana passada nós iniciamos esse assunto e começamos a falar sobre a história de Daniel. E talvez você conhece já a história de Daniel, ou talvez você conhece, mas não se lembra em detalhes da história de Daniel. O que a gente faz então? Se você lembra da história, mas passa pela sua cabeça relatos ou relapsos dessa história, mas você não sabe se de fato esse cara era Daniel, esse cara era o Abraão, esse cara era Adão, sabe aquela confusão quando a gente conhece muitas histórias? Pois é, a nossa intenção é que você entre profundamente na história de Daniel e você consiga entender pontos na vida e desafios que Daniel teve quando ele foi exilado, ok? Só para você entender um pouquinho, uma das propostas dessa série é nos fazer entender que os dias que nós vivemos, os dias que nós vivemos não são propícios para que o cristão tenha uma paz e tranquilidade na sua vida de fé. Porque os dias e a cultura em que nós estamos inseridos nos dias de hoje, elas não têm sido irrigadas pela fé cristã. Isso é diferente de 60 a 70 anos atrás, quando a gente observava uma família orando antes da refeição, e se isso caísse no ouvido do povo, as pessoas olhariam para essa família e diriam: que coisa linda, é isso que tem que fazer, é uma família perfeita. Hoje em dia, se eu falo que eu oro antes da refeição, algumas pessoas vão dizer: isso é esquisito, porque afinal de contas a comida está ali, você tem que orar para que a comida venha, ou é estranho falar com um Deus que talvez nem exista. Algum tempo atrás, eu falei para uma pessoa, na verdade essa pessoa me viu orando antes da refeição, e ela me perguntou o seguinte: você faz sempre isso? Eu disse: sim, eu faço sempre isso. E ele disse: eu não. Eu normalmente, quando eu ponho a comida no prato, eu já pego, já ponho tudo para dentro mesmo e não penso duas vezes. Aí, como ele era meu amigo, eu tinha liberdade para falar isso, eu disse: o meu cachorro faz igualzinho. Quando a gente coloca a comida no prato, ele mete para dentro, não está nem aí para o dia de amanhã. Quando nós pensamos que os princípios e valores que nós temos como cristãos não são mais bem-vindos, nós entendemos então que há um desafio a vivermos. Estão olhando para mim? Já começou. Há um desafio para nós vivermos. Porque se eu coloco os meus pés em ambientes onde a vida cristã não é bem-vinda, eu tenho duas opções. Eu posso voltar para o meu grupo e me isolar entre os cristãos, porque afinal de contas, na igreja, alguém está sofrendo perseguição religiosa aqui? Alguém foi ameaçado de morte porque é discípulo de Jesus? Acredito que não. Ou eu continuo naquele lugar. A minha segunda opção é permanecer naquele lugar e entender como eu posso ser bênção naquele lugar onde as pessoas não servem ao meu Deus. A pergunta é possível? É possível eu continuar sendo bênção em um ambiente onde as pessoas vivem ao contrário dos princípios e valores que eu creio? É possível eu sobreviver a um ambiente que acredita que hoje em dia a fé cristã é uma ameaça? É possível? É isso que nós queremos ver na vida de Daniel. Eu acredito que foi completamente possível na vida de Daniel, e só para você entender, Daniel nasce numa época e num reino completamente adentro à vida da Torá, porque ele está numa fase, uma vida no reino de Judá, em que todos estão familiarizados com um Deus que libertou o povo do Egito e que fez grandes coisas por aquele povo até onde eles chegaram. Porém, o rei daquela época pisou na bola e Deus entregou na mão do Nabucodonosor, que faz
Um parênteses aqui, eu acreditava antigamente que Nabucodonosor é a única pessoa na Bíblia que tinha nome e sobrenome. Você já entendeu? Nabucodonosor. Eu sempre me perguntei por que só Nabucodonosor tem sobrenome na Bíblia. Mas não, esse é o nome todo dele, ok? Nabucodonosor, é assim mesmo, ok? É um ótimo nome para dar para o cachorrinho, ou mais para ele. Mas entenda uma coisa, Daniel é obrigado a ir servir ao povo da Babilônia, ao reino de Nabucodonosor. Ele e os melhores, ele estava entre os melhores jovens, mais inteligentes, mais vigorosos, que mais proporcionavam alguma coisa de valor para o reinado da Babilônia. Só que no reinado da Babilônia, eles não podiam falar a sua própria língua, eles não podiam ler a sua própria literatura, eles tinham que ter até um nome diferente. E como nós vimos semana passada, Daniel não se preocupou com uma língua nova, não se preocupou com novos livros, não se preocupou com novas histórias, e nem se preocupou pelo fato que seria treinado para trabalhar e servir ao reino. Mas a partir do momento que o rei começa a oferecer a sua própria comida como privilégios, ele ali estabelece um limite. E se nós podemos dizer alguma coisa que fica da semana passada, eu diria agora: estabeleça limites na sua vida. Porque nós estamos diante de um lugar que não nos pertence como cristãos. Mas nós não temos a opção de sair daqui. Nós vamos ficar. E se nós vamos ficar em um lugar que não está irrigado pela fé cristã, que vai de direção completamente contrária aos princípios e valores de Deus, nós então temos que estabelecer limites para que a nossa posição diante das amizades, trabalho, faculdade, aonde nós moramos, possa ser extremamente relevante para essas pessoas que ali estão. Deixa eu explicar melhor. Quando você sabe quem você é, aonde você está, você sabe a quem você serve, você sabe quem é o seu Deus, e você sabe o ambiente em que você se encontra, você sabe fazer a leitura desse ambiente, você consegue dizer qual é o seu papel naquele lugar. Ok? Hoje, eu queria que você fosse comigo lá para o capítulo 2, e não vou fazer muito rodeio, vamos direto lá para o capítulo 2, verso 1. Daniel, capítulo 2. Versículo 1. Se você não encontrou, já está em cima. Diz assim: no segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Deixa eu explicar uma coisa rapidinho sobre esse versículo. Era a cultura da Babilônia que o sonho era como se fosse revelação dos deuses. Então, toda vez que o fulano tinha um sonho que estava mal explicado, que não estava claro, ou que o incomodava, automaticamente ele ficava perturbado. Era completamente natural do Nabucodonosor ter ficado perturbado, porque ele sempre acreditava que os deuses estavam querendo castigar ou fazer alguma coisa. Verso 2. Por isso, o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros, os astrólogos, para que lhes dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, queria que você segurasse aí, já continua o versículo. Esse era o time dos sábios do rei. Normalmente a gente vê, talvez nos filmes ou nas histórias, que os conselheiros dos reis não eram magos, encantadores, feiticeiros e astrólogos. Normalmente, os conselheiros dos reis eram idosos, muito bem vividos, experientes na vida, pessoas que já aconselharam outros reis, pessoas que têm alguma posição de importância, intelectuais, conhecedores de literatura, pessoas que sabem tomar uma decisão com calma e dar uma decisão apropriada para o rei conseguir chegar a uma posição. Esse é o normal. Mas lembra de uma coisa: nós não estamos em Judá, e nós não estamos num povo irrigado pela fé do povo de Judá, ok? Nós estamos na Babilônia. E na Babilônia, os caras que apoiavam, que davam suporte intelectual para o rei eram
magos, encantadores, feiticeiros e astrólogos. O interessante é que logo à frente você vai ver uma coisa no texto. Eu me pergunto o seguinte: se você fosse rei e você fosse escolher pessoas que fossem aconselhar você no seu reinado, você escolheria pessoas que você confia? Ou você escolheria qualquer um que passasse pela rua? É óbvio que você escolhe quem você confia. Só que Nabucodonosor não estava tão confiante assim sobre quem eram seus conselheiros. E ele chega para os conselheiros e diz o seguinte: é o seguinte, gente, vocês precisam me dizer o que o sonho significa, mas eu não vou contar o sonho. Vocês vão contar o sonho. Afinal de contas, vocês são os magos, os encantadores, os feiticeiros, os adivinhos, os astrólogos. Usem as ferramentas que você tem nas mãos, e me mostre o que foi que eu sonhei, e depois eu quero ainda a interpretação desse sonho, ok? Que é para mostrar que vocês têm bala na agulha, é para mostrar que vocês são bons mesmo. É como se você ligasse para uma vidente e ela te perguntasse quem é. Ela é uma vidente. Foi uma piada, só para deixar claro, tá? Consegue entender? Você não consegue entender se de fato aquelas pessoas são confiáveis. Essa era a posição do rei. Agora, uma curiosidade, antes de nós lermos o versículo 4. Eu estou pulando, viu? O versículo 4. Uma curiosidade, o livro de Daniel foi escrito do capítulo 1 até o versículo 3 do capítulo 2 em hebraico. A partir do versículo 4 do capítulo 2 até o final do capítulo 7, ele é escrito em aramaico. Curiosidade da noite, qual é o motivo que por algum momento eles começam a mudar a língua? Só para você entender, a língua dos judeus, a língua de Daniel, a língua do berço do Daniel, do coração, era o hebraico. Porque essa era a língua dos hebreus, essa era a língua do povo judeu, era o hebraico e ponto. Ok? A partir do momento que eles começam a adentrar o exílio, e isso dura por muitos e muitos anos, eles continuam exilados. Daniel até o final da sua vida permanece exilado. Eles começam a entrar dentro de uma nova língua. E tem mais, o povo babilônico não só retirou jovens para Babilônia, o povo babilônico assumiu a posição dentro do povo de Judá. E isso interfere tanto na vida do povo judeu, que quando nós chegamos na época de Jesus, e Jesus era judeu, você sabe qual era a língua que Jesus falava? Não era hebraico, era o aramaico. Você consegue entender que o exílio que Daniel e o seu povo vivem se estende até chegar a resquícios dentro da vida de Jesus? Mas uma coisa interessante, se Daniel olhasse para o povo e dissesse: eu não vou falar a língua de vocês, porque a língua do meu povo é a língua do povo de Deus, então eu não vou falar com vocês. Pergunta: ele seria bênção nesse lugar? Para poder ser bênção naquele lugar, ele tem que falar como o povo fala. Agora vem comigo lá para a história de Jesus de novo. Se Deus quisesse falar ao coração do povo sobre salvação e redenção, Ele não teria que mandar apenas uma mensagem criptografada para alguém traduzir e revelar ao povo. Tem que ir mais longe. Sabe o que Deus fez? Ele entrou na história. Sim, o filho dele veio à história. E tem mais, o filho dele falou a língua que o povo entendia. Eu me pergunto se dentro dessa comunicação nós como cristãos temos feito a mesma coisa dentro dos ambientes onde nós estamos. Pesquisa, quem aqui, levanta a mão, quem aqui quer ser bênção aonde você está, no trabalho, faculdade, família, onde você está? Levanta a mão, quem aqui quer? Ok, eu tenho certeza que todos levantariam a mão. A questão é, você entendeu já a língua que as pessoas do seu trabalho, da sua faculdade falam?
Eu não estou falando de um novo idioma, eu estou falando da maneira em que eles vivem. E aí eu preciso ser muito, eu tenho que ser muito cuidadoso com isso, porque eu não vou entrar dentro da vida das pessoas e repetir o que eles fazem, mas a atitude de muitos cristãos, e talvez muitos de nós já fizemos isso, é de nós entrarmos num ambiente, perceber que aquele ambiente tem alguma coisa de errado que não encaixa com aquilo que eu creio que está nos princípios e valores de Deus. Logo eu vou tomar café sozinho porque eu prefiro não me misturar. Logo eu penso, eu vou almoçar aqui isolado porque eu não quero participar desse grupo. Logo eu penso, eu não quero ser visto com um grupo de pessoas que é mal falado por aí. Um grupo de pessoas que não se encaixa com os princípios dos quais eu creio. O que seria se alguém me visse andando com essas pessoas? Esse é o pensamento que nós temos. Até onde isso é coerente biblicamente? Porque se nós entendemos que Jesus entrou na história, viveu como povo, falou a língua do povo, o que nós temos que fazer para poder ser bênção diante. Versículo 4. Põe para mim aí, Samuel, versículo 4, por favor. Alguém lê bem alto então, versículo 4 para mim? Daniel, capítulo 4. Desculpa, capítulo 2, verso 4. Então, os babilônios responderam em aramaico ao rei, e fala assim: conta o som a teus servos e nós interpretaremos. Não tinha como fazer o que o rei estava pedindo. Não tinha como fazer o que o rei queria. O rei estava indo além do negócio, né? E se você parar para pensar, gente, deixa eu dizer uma coisa. Eu passei a semana toda lendo o capítulo 2 de Daniel. Surgiu tanta coisa na minha cabeça, tanta coisa. Eu fiz, eu acho que 3 pregações, porque eu fui para tantos lados, eu preciso focar, porque o nosso tema é crise e oportunidade. Então, se eu falar demais, eu estou cuidando assim muito bem do horário. Eu não posso passar das 8h15 dessa mensagem. Mas eu preciso, talvez, adentrar alguns assuntos dentro desse texto. Eu queria que você fosse comigo. Versículo 11. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses. E eles não vivem entre os mortais. Primeira coisa, ainda segura aqui no versículo 11. Esses sábios, colocamos entre aspas, ok? Estes sábios, eles tinham um problema. Eles normalmente falavam 50% do que eles falavam era bom. Outros 50% eles davam um tiro no pé. Olha só, o que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses. Verdade. O que o rei queria era demais para eles. Mas olha só o resto. E eles não vivem entre os mortais. Olha o versículo 12. Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. Deixa eu te falar sobre crise agora. Primeira crise dessa galera aqui. Primeira crise. A visão do povo sobre os deuses da época. Percebe que o problema aqui é: os magos não resolvem, os conselheiros não resolvem. Por quê? Porque os deuses não vão resolver. Você sabe qual era a visão de deuses do povo da Babilônia? A visão de deuses do povo da Babilônia é: um deus ou alguns deuses vieram, criaram tudo que existe, todo ser humano, e abandonaram. E tem mais. Não tem nada desse negócio de imagem e semelhança, não. Abandonou e ponto final. E se algum Deus se irá
porque talvez acordou com o pé esquerdo algum dia, ele se volta contra o povo e aí vem a seca, e aí eles precisam sacrificar os seus filhos, para então voltar a chover, e aí a plantação não vinga, aí o povo começa a ter peste. Isso é sinal que os deuses, que estão muito distantes, que não estão nem aí para o ser humano, de repente se voltam contra o ser humano. Essa é a visão do povo da Babilônia, ok? Essa é a primeira crise, a visão que eles têm sobre o divino. A segunda crise do povo, olha quem eram os sábios. Quem era o povo considerado sábio nesse reino? A segunda crise da Babilônia. Os sábios dos reinos são aqueles que não têm sabedoria o bastante para aconselhar segundo a sua experiência de vida. Eles só sabem aconselhar se eles adentrarem a um mundo obscuro, se eles consultarem os mortos, se eles terem contato com algo além do natural. A sabedoria deles se resume a isso e ponto. Terceira crise do povo da Babilônia. Olha o perfil do líder. Ou vocês fazem o que eu quero, exatamente como eu quero, ou vai morrer todo mundo. Você consegue se imaginar debaixo da liderança de alguém assim? Eu sei. Hoje em dia, se algum líder numa comunidade ou ambiente de trabalho chegar para você e disser não está como eu quero, ele não vai mandar te matar, mas ele pode te prejudicar e muito. Talvez te demitindo, ou talvez infernizando a sua vida até que você se demita. Você consegue entender que quando nós estamos debaixo de uma liderança dessa, não tem como ter 100% de paz dentro de um processo assim, ok? A quarta crise, essa é a pior, porque essa afeta diretamente Daniel. Nós temos um povo vazio de Deus, nós temos os sábios que não são sábios, e nós temos um rei louco. A junção de tudo isso custa a vida de Daniel, ou quase custou a vida de Daniel, porque agora Daniel entrou na mira do rei por causa dos sábios que não são sábios. É isso que acontece quando nós não temos sabedoria para exercer uma função, e nós tentamos fazer, talvez imitando alguém, talvez dizendo, alguém fez assim, eu vou fazer igual porque vai dar certo se eu fazer igual a ele, porque todo mundo gosta dele, todo mundo vai gostar de mim, né? E nós moldamos o nosso caráter, o nosso perfil e a nossa formação, não conforme o que nós sonhamos e queremos ser, mas sim conforme o que o outro é, porque o outro fez sucesso, eu preciso fazer o sucesso dele. O que isso acontece é que inúmeras pessoas, quando começam a liderar e muitas vezes mostram alguma coisa que estão imitando alguém, as pessoas dizem, é legal, vamos seguir ele, mas ele só permanecerá naquela postura pelo seu caráter, e o que muitas vezes não se tem quando se imita ele. Mas a questão aqui é, como ser bênção agora, no meio de um povo que ameaça a sua própria vida? Como você consegue, se coloca no lugar de Daniel, como você consegue ser bênção em um lugar, em um reino que ameaça a sua fé? Como é que você permanece no seu trabalho íntegro, sendo que as pessoas ao seu redor ameaçam o que você crê? Como é que você permanece na sua rua íntegro, sendo que todos ao redor ameaçam a sua vida de fé? Ou ainda, deixa eu te dizer mais, como é que você permanece em um ambiente acadêmico, aonde estão sendo explorados inúmeras ideias e formações de pensamentos, e talvez o seu pensamento é uma ameaça para aquele lugar? Como é que você permanece sem ser abalado? Você pode ter a opção de que um soldado teve, ele foi convocado para servir por 1 ano no exército, ele chega para o pastor dele e diz, eu estou com medo, porque eu sei que vai ser perigoso para mim chegar lá e servir por 1 ano e dizer, sou cristão, eles vão me martirizar porque eu sou cristão.
E o pastor disse, nós vai, você precisa ir, é importante que você vá e seja uma bênção para você. E ele pensou, é verdade, tem que ser uma bênção para mim. Ele foi, um ano depois, ele retorna, e ele olha para o pastor e diz, pastor, você estava certo. Foi uma bênção para mim. Deus foi muito bom comigo, porque em um ano ninguém descobriu que eu era cristão. Deus me guardou tanto, mas tanto, me preservou naquele ambiente, que ninguém sequer suspeitou que eu era crente. Qual é a coerência do negócio? Nós não precisamos sair em todos os ambientes onde nós estamos vestindo uma camisa que denuncie que nós somos cristãos. Não. A gente muito menos precisa chegar com uma linguagem que só crente entende. Eu sei, isso acontece em muitas igrejas, né? Eu me pergunto até onde isso é coerente biblicamente, quando nós começamos a usar termos que só os crentes, e talvez, só aqueles crentes há muito tempo conseguem entender. Né? Eu me pergunto quantas vezes nós adentramos a ambientes e falamos coisas que as pessoas não conseguem entender aonde nós queremos chegar, porque na verdade a gente usa esse palavreado dentro da igreja. E a gente desaprende a socializar em ambientes que não é igreja. Agora, como permanecer fiel a um ambiente como esse? Como você pode olhar para isso, ver as crises e ainda assim olhar isso como oportunidade? Oportunidade. Porque eu não sei se você já viu assim. Sabe aquele emprego que as pessoas olham torto para você? Aquele emprego que as pessoas não vão muito com a sua cara. Porque talvez as pessoas do local sabem o Deus que você serve. Sabem que você é discípulo de Jesus. Como seria divertido, não? Trabalhar num lugar em que você não é tão bem-vindo pelo que você crê. Você precisa desse emprego. Você precisa do salário no final do mês. E seria um desafio e uma ousadia muito grande você abrir mão de tudo isso. Mas você sabe que seria muito mais fácil por uma questão de paz interior. Como você consegue ver esse momento de crise como oportunidade? Deixa eu mudar a pergunta, como você pode testemunhar desse Jesus para aqueles que já conhecem de Jesus? Nós temos que testemunhar de Jesus para aqueles que não conhecem a Jesus. A única maneira de nós testemunharmos sobre Jesus para quem não conhece Jesus é entrar nos lugares que não tem Jesus. É tomar café com pessoas que não conhecem Jesus. É aprender a se comunicar, e através do que você diz, você não está falando o nome de Jesus, mas o que você fala remete e aponta para algum lugar. A forma com que você vive, a sua postura, as suas atitudes apontam para algum lugar. O interessante é que tem muitos lugares onde a gente entra com ambientes de pessoas que não são cristãs e que a gente convive por algum tempo. Em algum momento eles descobrem quem nós somos e o que nós cremos, e alguns até são ousados e dizem assim: você é cristão? Nem parece. Eu não sei até hoje se essa frase é boa ou é ruim. Se é boa, porque eu já não cheguei escancarado falando do Evangelho, querendo converter todo mundo, ou se é ruim, porque as minhas atitudes não apontavam para lugar nenhum. Ok? Então é bom se a gente escutar isso, se perguntar, foi bom ou foi ruim isso? Porque pode não ter sido tão bom. Agora, olha só, Daniel tinha um pepino na mão. Porque agora a ordem, o rei se irritou. Olha comigo no versículo 12. Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a executar todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido um decreto para que fossem mortos os sábios, os encarregados,
Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos para que também fossem mortos, porque afinal, Daniel e seus amigos, no final do capítulo 1, mostraram o quanto eles eram sábios, sem precisar de nenhum tipo de magia, ou falcatrua, ou truque. Mas, na visão de Nabucodonosor, Daniel é parte do grupo, ok? Então, vai matar todo mundo, inclusive Daniel. Arioque, só para você entender, Arioque não é um nome, é a função do indivíduo. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando, presta atenção nisso, Daniel se dirigiu a ele com o quê? Sabedoria. E o mais o quê? Sabedoria e bom senso. Olha só, Daniel, ele intervém de novo a uma decisão do rei, porque no primeiro capítulo a gente viu ele fazendo isso, mas ele fez isso com muita paz e calma. O Daniel, ele estabelece um diálogo, mas ele não faz isso colocando no Facebook o que ele pensa sobre a decisão do rei e esperando as curtidas e a situação que vai gerar. Daniel vai direto à fonte, com sabedoria e bom senso. Daniel dialoga. Sim, Daniel dialoga. E ele perguntou ao oficial do rei: por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele daria a interpretação. Perceba, Daniel não é culpado dos problemas desse povo que era considerado sábio. Perceba, Daniel não sai nas ruas gritando assim: é verdade, mata mesmo, porque é tudo pecador, mata mesmo, porque afinal de contas não passa de sábios, astrólogos, adivinhos, feiticeiros, e Deus não gosta desse negócio, mata tudo. Daniel, na verdade, vai até o rei e diz: dá um prazo, que eu volto com a interpretação. O interessante é, Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Primeiro equívoco, e aqui eu estou partindo para o final, primeiro equívoco que nós temos diante das crises é perder a cabeça e começar a agir conforme o que nós entendemos ser correto. E o que nós entendemos ser correto muitas vezes é aquilo que estabelece justiça a nós. Sim, deixa eu te explicar. Quando alguém ofende a nossa fé, hoje em dia é muito mais fácil esfregar na cara dele a lei que nos protege e dizer: seu incircunciso, porque eu sou salvo aqui na história. Se nós seguimos o que Daniel está fazendo, na verdade a gente vai recorrer a Deus, porque a minha vida necessita de redenção, porque se Daniel também não fizesse isso, ele também morreria. Mas pensa uma coisa, eu não sou o único que sou alvo do amor de Deus. Pensa comigo, aquela pessoa que talvez não gosta de você no seu trabalho, e que não gosta do Deus que você serve, também é alvo do amor de Deus, e necessita de redenção tanto quanto você. O problema é que ela não sabe, e se você se afastar dela, meu querido, talvez ela não vai saber. Faz sentido para você? Mas tem mais. Seguindo o equívoco que nós fazemos no meio à crise, é tentar andar sozinhos. Sim, olha o que Daniel fez. Ele vai até o rei, ele conversa com o rei, ele volta para casa, e eu fico imaginando a cara dos
dos magos, a cara dos seus amigos quando ele chega para casa e diz: olha, eu falei com o rei, ele nos deu um prazo, mas assim, a gente precisa da interpretação, porque senão vai todo mundo. E vocês estão juntos. O interessante é, Daniel não faz isso sozinho. Deixa eu te dar uma dica que é batata, como diria no sul. Está em crise, não passa por ela sozinho. Acha alguém. Porque o Daniel chega para os caras e diz: joelho no chão e eu preciso que vocês orem. Deixa eu te falar uma coisa sobre a minha vida. Há 10 anos atrás, eu decidi sair da casa dos meus pais para ser missionário. Há 10 anos atrás, um grupo muito grande de pessoas se colocou à disposição a orar por mim. Eu ainda estabeleço contato com essas pessoas até hoje. E constantemente, todos os anos, eu volto nessa igreja, que é a igreja da onde eu saí, e eu tenho conversas profundas espirituais com essas pessoas, e essas pessoas querem profundamente saber o que está acontecendo aqui e o que acontece na minha vida, e eles oram por mim. Mas não é isso que acontece com Daniel. Eu fico pensando, se eu estabelecesse na minha vida e dissesse 10 anos de ministério, gente, 10 anos, com certeza, tem pessoas em inúmeras igrejas em Curitiba, onde eu vivi, inúmeras igrejas em Criciúma, em outros estados do país, ou talvez até o Christopher está orando por mim lá na Noruega. Com certeza, tem muita gente orando por mim. Então o que eu tenho que fazer é entrar de cabeça na crise, na batalha espiritual, e enfrentar esse negócio, e ponto final. Porque afinal de contas, 10 anos de ministério, eu conheço muita gente. É certo que essas pessoas estão lá orando por mim. Isso é um equívoco, na verdade. Eu tenho certeza que há pessoas orando por mim. Mas quando Daniel procura amigos, parceiros de oração, é porque ele sabe que ele não pode passar por essa situação pensando que talvez lá em Judá ficou alguém orando por eles. Deixa eu te dar uma dica. Não anda sozinho. Não anda sozinho. Já dizia um provérbio africano: você quer ir longe? Vai sozinho. Desculpa. Você quer ir rápido? Vai sozinho. Mas se você quer ir longe, procure alguém. Na vida de fé é igual. Não fica sozinho. Gente, se você decidir que você é a igreja, isolado no canto do teu quarto, na tua casa, você não vai resistir por muito tempo. Não vai. Porque eu sei, hoje em dia você pode botar as melhores pregações no YouTube, os melhores pregadores, com os temas mais profundos e coerentes biblicamente. Mas você não vai viver vida em comunidade. E tem mais. Um momento em que você precisar conversar com alguém, talvez você diga: eu consigo falar rapidamente com quem eu quiser e com 5 pessoas ao mesmo tempo, graças ao WhatsApp. E talvez essas pessoas estejam nos mais diversos lugares do Brasil. E nada me impede. Entenda uma coisa: relacionamento de WhatsApp não é você sentar e conversar com alguém. Quem é a pessoa com quem você pode contar? Quem é? Porque se você não tem, você precisa. Eu estou falando daquela pessoa que você pode conversar com ela qualquer horário mesmo. Deixa eu ser claro, se você chegar às 3 da manhã na casa dessa pessoa, ela vai te receber. Ela vai te ajudar. Se ela precisar se deslocar de algum lugar para encontrar você e te ajudar, ela vai fazer isso. Pessoas que têm liberdade de ouvir sobre as tuas falhas e as tuas alegrias. Quem são as pessoas? Porque se você, no meio da crise, ou em situações dentro de uma faculdade, de um trabalho, ou dentro da família, ou dentro da rua onde você mora, você estiver passando por situações que afetam a sua vida de fé, sabe qual é a melhor dica? Ache alguém para compartilhar as tuas dificuldades. Daniel estava longe do seu reino. Daniel estava longe da sua língua, da sua família, da sua literatura, mas não estava longe dos seus amigos de oração.
Você está entendendo? Você somente achará oportunidade de levar Jesus no momento da crise se você não fizer isso sozinho. Você precisa de alguém. Quero terminar. Versículo 15. Daniel chega ao rei e diz: foi esse o sonho, e nós o interpretaremos para o rei. Tu é o rei dos reis, rei de reis, o Deus dos céus te tem dado domínio, poder e força e glória. Nas tuas mãos ele colocou a humildade, os animais, a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti governante deles todos. Tu és cabeça de ouro. Depois de ti surgirá outro reino, inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará sobre toda a terra. Entenda, ele já está trazendo a interpretação do sonho de Nabucodonosor. Finalmente, haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro tudo despedaça, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como vistes, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenhas visto ferro misturado com barro no sonho. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isso quer dizer que se procurará fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas essa união não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e os exterminará, mas este reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Agora perceba a reação do Nabucodonosor. Então o rei caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel: não há dúvidas de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Você já pensou se Daniel dissesse: eu não vou me envolver com esse negócio? Você consegue entender que quando Daniel faz o que faz, não é bênção somente para ele. Essa bênção se estende pelo reino. E tem mais. Ele tem a oportunidade de ouvir o rei, aquele que podia mandar e desmandar na época, que tinha poder para tudo, dizer: não há dúvidas de que o seu Deus é o Deus dos deuses. Não há dúvida que o teu Deus é o maior. Queria terminar com o seguinte: quando Jesus olhou a multidão, ele teve compaixão, diz o evangelista João. Quando Jesus olhou a multidão, ele teve compaixão dessa multidão. Quando você olha a multidão que está ao teu redor e que não conhece o que você conhece, você tem compaixão deles? Você tem compaixão daqueles que não amam o Deus que você ama e que talvez zombam do Deus que você ama? Qual é a tua atitude nesse momento? Você se compadece de um povo que está sedento, mas não sabe? Ou você os abandona e não se envolve?
Queria que você fechasse teus olhos. Eu queria que você pensasse sobre isso. Se você quiser ficar em pé, nós queremos ter um tempo de oração. Se coloque diante do Senhor. Se caso você tenha observado teus dias e você não tem olhado para aquelas pessoas que precisam de redenção, essa é a hora. Quem são as pessoas ao teu redor que são alvo do amor de Deus, mas que você não tem gastado tempo com elas? Você não tem tomado um café com elas? Quem são as pessoas que estão ao teu redor e que você não tem olhado para elas e orado pela vida delas? Se vem alguém à tua mente agora, eu queria que você orasse por essa pessoa. Alguém talvez que você não tenha amado como você gostaria de amar, mas você precisa orar por essa pessoa. Fala o nome dela para o Senhor. Pessoas que talvez tenham atrapalhado a tua vida de fé. Clama por misericórdia e graça sobre a vida dessa pessoa, mas seja ousado. Sim, seja ousado. Que a graça do Senhor seja anunciada pela tua boca na vida dessa pessoa. Nós colocamos diante de Ti, Senhor. Nós entendemos, ó Deus, que nós fomos alvo do Teu amor, da Tua redenção e da Tua graça. Tu veio até nós, Tu se estendeu até nós. Tu se revelou a nós quando nós não podíamos mais viver sem Ti. Tu se mostrou, Senhor, um Deus amoroso, gracioso, e Tu nos tirou de um grande lamaçal de pecados. Nos trouxe para a Tua presença, nos sarou, nos curou, limpou as nossas feridas, colocou um anel sobre os nossos dedos, nos fez, Senhor, Teu Filho. Nós precisamos contar isso para as pessoas que estão ao nosso redor. Nós precisamos que mais e mais pessoas saibam quem Tu és. Mas eles precisam saber isso na língua deles. Eles precisam saber o que Tu fez conosco de uma maneira que seja compreensível aos ouvidos deles. Usa-nos, Senhor. Nos desafia a partir de hoje, ao momento que sairmos dessa igreja para fora, confrontarmos a nossa própria preguiça, a nossa própria vontade, e intensificarmos relacionamentos com pessoas que precisam da Tua redenção. Nós não sabemos direito o que falar, mas nós sabemos, Senhor, que Tu vai agir. Por isso, Deus, usa-nos no meio dessas pessoas que não Te conhecem e que precisam ser alcançadas pelo Teu Evangelho. Nós queremos ser canal de comunicação. Nós queremos ser a Tua boca. Nós queremos que as nossas atitudes ressaltem aos olhos dessas pessoas e elas se sintam curiosas para saber por que nós fazemos o que fazemos e como fazemos. Por que nós vivemos como vivemos e por que nós temos um jeito diferente de vivenciar tudo o que fazemos. Desperta nas pessoas que estão ao nosso redor, Senhor, curiosidade, e que essa curiosidade desperte temas a serem conversados. Que a gente possa ter o prazer de sentar à mesa com pessoas que não Te conhecem ou que talvez Te odeiam. Sim, que tenhamos prazer
de sentar na mesa com essas pessoas e poder, Senhor, compartilhar de histórias com elas, de poder conversar com elas, e que na medida, Senhor, do relacionamento, a gente possa aos poucos ter a oportunidade de contar o que Tu fez na nossa história, na nossa vida. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.